O fato que está sendo escondido pelo governo Lula sobre a importação de arroz, objeto do leilão anulado, a hipocrisia de Lula e Camilo Santana em evento da educação e Paulo Pimenta sendo desmascarado em comissão na Câmara. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Você já deve estar a par dos acontecimentos relacionados ao leilão para a importação de arroz, anulado pelo governo Lula, após terem vindo à tona verdades estranhíssimas sobre ele, como, por exemplo, o fato de que uma das empresas vencedoras tinha um capital social de R$80 mil até poucos dias antes do leilão, quando o aumentou para R$5 milhões, além de sua sede ser em uma loja de queijos. Mas tem algo que eu acredito que você não esteja sabendo, já que agora o governo Lula, digamos, faz de conta que isso nunca aconteceu. O que está sendo noticiado agora é que o governo anulou o leilão por conta de suspeitas de irregularidades. Um leilão que tinha objetivos, segundo o governo, de evitar a alta dos preços e desabastecimento por causa das inundações no Rio Grande do Sul, já que o estado corresponde a quase 70% da produção nacional, como é mostrado nessa matéria da Globo. No entanto, a história não é bem assim. Tem algo que nem o governo Lula, nem a grande mídia estão mostrando agora sobre essa intenção de importar arroz. Ela já existia há um bom tempo e não tinha nada a ver com as enchentes no Rio Grande do Sul. Quer ver uma prova? No dia 9 de maio de 2024, no município de São José da Tapera, em Alagoas, em uma cerimônia de assinatura referente a obras do Canal do Sertão Alagoano, Lula já dizia que queria importar arroz, só que sob a justificativa de que estava irritado com o preço do produto no mercado e que o leilão seria para reduzir o preço. Mas repare que mesmo com cerca de 10 dias já de enchentes no Sul nessa ocasião, Lula em nenhum momento fala sobre desabastecimento por conta das enchentes ou elevação do preço também em decorrência delas. O governador falou que o alimento está baixo, governador. Deixa eu lhe fazer um reparo aqui. Eu ando meio puto da vida, porque esses dias eu vi na prateleira do supermercado o pacote de 5 quilos de arroz a R$33. Eu falei, não é normal. O povo pobre não pode pagar R$33 num pacote de 5 quilos de arroz. Hoje, estamos mandando uma medida provisória para o companheiro Lira colocar em votação, que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, para a gente baratear o preço do arroz e do feijão nesse país, que é a comida essencial para o povo. Ou seja, Lula já queria importar arroz de qualquer maneira e sabe-se lá qual é o motivo. A narrativa dele naquele momento era de que precisava baratear o preço do produto no mercado. Mas então, coincidentemente, acontece uma catástrofe natural justamente no estado responsável pela maior parte da produção no Brasil. E mesmo com a Confederação Nacional da Agricultura tendo afirmado que 84% da área plantada no Rio Grande do Sul já havia sido colhida, o governo viu ali uma oportunidade de uma narrativa mais convincente para justificar essa importação. E então, no leilão referente a essa importação, coincidentemente há irregularidades. Quem poderia imaginar que em um leilão de um governo petista poderia haver irregularidades, não é mesmo? E não era qualquer irregularidade não. Para você ter uma ideia, 3 empresas participantes do leilão foram representadas por um ex-assessor parlamentar de Neri Geller, que era o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e que foi demitido nessa terça. E esse ex-assessor ainda tinha como sócio o filho desse mesmo Neri Geller. Agora, francamente, esse leilão só foi anulado por conta da repercussão que teve o caso, pois o processo burocrático, que é a competência do governo para esse caso, já havia sido feito. Esse leilão foi anulado pela preocupação com a comunicação, com a imagem do governo. Uma prova disso é a ignorância com a qual ministros do governo Lula responderam a perguntas dos jornalistas sobre essa anulação. Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo não interessa. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mas uma maioria tem fragilidades. Mas não se engane, o Brasil não está a salvo. Esse leilão foi anulado, mas haverá um novo leilão para a importação de arroz. Pelo menos, para não dizer que não teve nada de bom nessa história, podemos ver militantes dentro do jornalismo tendo que dar essa notícia. Uma bomba que cai em Brasília neste momento, após acusações, o governo Lula anulou a importação de arroz, o leilão que foi feito para importar 163 mil toneladas de arroz. Você tem aqui o presidente da Conab, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o ministro da Agricultura. Tem secretário do Ministério da Agricultura
demitido exatamente por conta de dúvidas a respeito desse certame. O Nery Geller, que era secretário de Desenvolvimento do Ministério da Agricultura, essa pasta comandada por este personagem, o Carlos Fávaro, foi demitido. Ele é ex-deputado, pediu, a saída formal aceitou um pedido de demissão do Nery Geller, porque o filho do Nery fez uma sociedade com uma das empresas que participaram desse edital de licitação. E ela não foi a única, teve também comentarista militante sendo ainda mais direto, só que dando um jeito de colocar Bolsonaro no meio da confusão. É aquela história, podemos cair, mas cairemos atirando. O importante é chegar o arroz de qualidade, no tempo certo, e sem $15 de propina por tonelada. Que era isso que o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de $15 por tonelada. São 263 mil toneladas. Alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. Mas tanto os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada. E é o mesmo caso das vacinas do Bolsonaro. O leilão não foi concretizado, o que não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado, botar a Polícia Federal nisso, que é o mesmo caso das vacinas de Bolsonaro. Vamos partir agora para o próximo assunto do vídeo. Aconteceu nesta terça, no Rio de Janeiro, a cerimônia de entrega de medalhas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática a 650 alunos. Camilo Santana, o ministro da Educação, foi um dos que discursaram. E na fala dele não poderia faltar, é claro, uma grande hipocrisia. Porque muitas vezes as escolas públicas eram vistas como uma escola de baixa qualidade. E nós estamos mostrando exatamente o contrário. A escola pública no Brasil tem que ser a melhor escola desse país, tem que ser as escolas públicas brasileiras. Pois é, o Camilo que disse isso é o mesmo Camilo que há pouco tempo atrás disse isso aqui. O senhor tem 2 filhos em idade escolar, eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho condições de pagar. E também é o mesmo Camilo que é ministro da Educação no governo de Lula, que disse isso aqui. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Então é boa para os outros, para ele não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. Agora, tem um outro trecho do discurso do ministro que eu preciso destacar também. Imaginar que quase 19 milhões de jovens como vocês participam das Olimpíadas. E as Olimpíadas traz alguns aspectos importantes. Primeiro, ele tem ajudado, Marcelo, a melhorar a qualidade da educação básica desse país. Pois é, mas pelo jeito não tem funcionado muito bem, tendo em vista que o próprio ministro da Educação desse país fala as Olimpíadas traz. E as Olimpíadas traz... Outra coisa que não tem funcionado nesse país é o combate às fake news. Esse meu comentário contém ironia, mas eu digo isso porque no discurso de Lula nesse mesmo evento, ele repetiu a mesma mentira que havia contado no dia anterior. Então, depois de ouvir falar uns 10 discursos sobre inteligência artificial, eu fiz um desafio aos cientistas brasileiros. Ontem eu fiz um desafio aos reitores brasileiros de mais de 100 universidades que estava lá participando de uma reunião que eu convoquei os reitores. É porque se inteligência artificial é tão importante, por que a gente fica esperando para copiar o que os Estados Unidos fizer? Por que a gente fica esperando para copiar o que o Japão fizer? Por que a gente fica esperando para fazer o que a Coreia fizer? Porra, eu desafiei os nossos cientistas, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho, vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa, criado pelo brasileiro, que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial, como foi roubado
sabe, a criação do avião. Bom, no vídeo de ontem eu já usei a própria inteligência artificial, através do ChatGPT, para citar 3 universidades públicas brasileiras onde inteligência artificial é desenvolvida, também 3 empresas privadas onde isso acontece, e citei ainda 3 exemplos de sistemas de inteligência artificial que foram desenvolvidos no Brasil e estão em funcionamento. Então não preciso mostrar tudo isso novamente. Mas já que estamos falando sobre o falso combate às fake news, o próximo assunto tem tudo a ver com isso. Paulo Pimenta, ex-ministro-chefe da SECOM e atual ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, compareceu à CCJ da Câmara dos Deputados para ser ouvido sobre o uso da Polícia Federal para perseguir opositores sob a alegação de fake news. E nessa sessão, meu amigo, Paulo Pimenta teve que ouvir parte das suas hipocrisias e mentiras sendo desmascaradas. O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Mas quero dizer também que o ministro não persegue apenas opositores, quando diz que tem que perseguir quem, na opinião dele, faz desinformação, ainda que essas desinformações depois sejam provadas como fatos, como é o caso do caminhão que era parado porque não tinha nota fiscal. Até a Globo veio em socorro do governo taxar a matéria da SBT, né, de mentirosa, quando comprovou o fato e a repórter acabou sendo até perseguida. O ministro, por meio da SECOM, veiculou uma notícia falsa no site Agência Gov, dizendo que o governo não recusou ajuda do Uruguai. Essa mentira foi desmascarada pela Folha de São Paulo no mesmo dia. Na matéria, governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai. Tem aqui o jornalista Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Isso é uma opinião. O senhor está querendo criminalizar uma opinião contrária. Mas, como naquele velho ditado, pau que nasce torto, morre torto. Paulo Pimenta se esquivou das perguntas e repetiu as mesmas narrativas. Quando eu disse que quem age contra nós no momento dramático de resgate e salvamento tem que ser tratado como criminoso, eu estava me referindo ao povo gaúcho diante da minha indignação. E traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna, sim. Porque na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente. E ainda levantou e foi embora da sessão no momento em que bem entendeu, sem que as perguntas tivessem terminado. Presidente, é a réplica desse bloco, embora. É a réplica. Ele ia fugir. É a réplica. Talvez o ministro pense que tem o privilégio de estar acima da lei e acima dos parlamentares democraticamente eleitos, e de certa forma ele é privilegiado mesmo. Além de mostrar a sua completa incompetência como responsável pela comunicação da presidência, tem a chance agora de mostrar uma segunda incompetência no apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, um privilégio para poucos. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de, teoricamente, garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.